Bom dia. Vou mostrar para vocês uma simulação com conversor boost. Aqui está o conversor, fonte, indutor, interruptor, diodo, capacitor e carga. A especificação para a simulação eu tirei da tarefa 1. Na parte de 3.10.2, que é o exercício proposto, é o terceiro exercício. A gente tem aqui esse conversor boost, esses dados aqui. Tensão de 48, de entrada e saída de 110, carga 110 ohms, frequência 20 kHz, 0,2 mH e 1000 microfarads. Usei como um exemplo, assim, podia ser qualquer valor. A princípio, o que eu pensei? O ganho estático no boost é 1 sobre 1 menos D. Então, G, que é o ganho estático, é a diferença entre a relação entre a tensão de saída pela tensão de entrada, que é 110 volts na saída para 48 na entrada. Então, dá um ganho de 2,2916. Ou seja, a tensão de saída tem que ser 2,29 vezes maior que a de entrada. Vou isolar o D nessa equação aqui. D é 1 sobre 1 menos G, que é 1 menos 1 dividido por 2,29, que dá 0,56. Então, minha razão cíclica tem que ser de 0,56 no conversor boost para dar a tensão de 110 volts na saída. O X, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou encontrando quantos graus tem que ser aqui, ó, porque 0 é 360. 360 graus é 1. 0,56 vezes 360 me dá 203 graus, eu coloquei, arredondei 203 graus aqui. No meu gerador de pulsos aqui, no meu gating block for switches. Ou seja, 203 graus está para 360, assim como 0,56, 36 está para 1. Fiz minha simulação, né? Mandei simular. A simulação está pesada. Por que ela está pesada? Porque eu coloquei... Que engraçado, agora ele abre. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Ó, aqui eu configurei com uma frequência de 20 kHz, o período dá 50 microsegundos. Eu coloquei de 100 vezes menor, que era 50 vezes 10 a sexta. Eu dividi por 100, ficou 5 vezes 10 a menos 7. Estou simulando de 0,4 segundos a 0,5 segundos, porque eu queria tirar o transitório que existe aqui. Existe um transitório, vou até mostrar o transitório. O capacitor começa a ser carregado e tal, então esse transitório ele atrapalha a minha análise. Eu quero pegar só o regime permanente, então eu estou configurando a simulação para mostrar só o que está na frente. Observe que aqui está abrindo essa janela por alguma razão, não sei o que aconteceu, porque geralmente ele abre já direto aqui, ele não está aparecendo no arquivo. Se isso acontecer, você tem que vir aqui, ó, no Open, ele já está no atalho aqui, porque eu já abri, você tem que vir no Open, e lá na pasta em que você colocou a simulação, e pegar o arquivo. No caso, eu estou simulando o arquivo boost.psim esquemático, esse aqui é o de simulação, o SMV. Vou abrir ele, forçar ele a abrir. Esse é o arquivo de simulação, o resultado da simulação. Observe que a tensão estava em 0 no capacitor, sobe lá para... Vou colocar aqui a setinha e vou clicar aqui embaixo para ele pegar o máximo. Pegou o máximo da função. 218 volts. E depois ele veio aqui, ó, mais ou menos em regime permanente, para 127 volts. Primeira coisa que a gente observa aqui, que é estranho. Não era para dar 110 volts, porque eu projetei para 110 usando essa relação? Bom, primeiro erro aí. Isso é verdade se o conversor está operando em modo contínuo de operação. E a gente vai observar aqui agora, olhando na simulação, vamos olhar a corrente no indutor de boost. Que depois eu vou explicar isso aqui, ó, que aconteceu.
Ó, no conversor de boost, que ele está operando em modo descontínuo. Quando ele opera em modo descontínuo, aquela relação não é válida. Mas essa descontinuidade aqui, ó, ela faz com que a tensão de saída seja maior do que o esperado, o projetado para o modo contínuo. Então essa relação de gain set não vale mais para modo descontínuo. Tá? Isso é uma observação. Outra observação interessante, está vendo essa corrente absurda no indutor de boost? Ó. Em regime permanente, a corrente era para dar 2,4 ampere. Tá, é isso mesmo, porque a corrente no boost é a maior corrente de saída, tá? A corrente na carga vai ser os 127 volts dividido por 110, que dá um pouco mais de 1 ampere. Mas o que vai acontecer aqui? Imagina que isso aqui é mais ou menos o que acontece com o transformador, só que para corrente contínua. Né? Por exemplo, se você tem a potência de entrada e de saída é a mesma. Isso aqui está saindo 127 volts e 1 ampere, e aqui tem 48 volts, para dar a mesma potência, a corrente tem que ser maior. Então é equivalente ao que acontece no transformador. Então agora observa que esse pico de corrente está chegando a 250 amperes. Isso aqui na prática é um absurdo. Se você ligar um conversor dessa forma, um capacitor descarregado, você vai queimar tudo. Vai queimar o interruptor, vai queimar Provavelmente não chegaria a queimar o indutor, porque o interruptor queimaria antes. Essa é uma boa pergunta. Aí você tem que criar uma forma de pré-carga aqui nesse capacitor. Como é que é a pré-carga? Você deixa esse interruptor aberto e deixa esse cara aqui, ó, esse indutor aqui com esse diodo, limitar a corrente e pré-carregar o boost. Dependendo, a corrente pode ser muito alta, você tem que colocar um resistor em série, um resistor de partida que a gente fala. Ainda mais se for de potência elevada, tem que ter um resistor em série aqui. E você coloca um relé, um contator em paralelo. Quando ele fizer a pré-carga, que carregar o capacitor atingir a tensão de entrada dos 48 volts ali, o valor inicial do capacitor, começando ele com 48 volts. Você vem e faz um bypass aqui, ó, curto-circuito resistor, e aí você começa a operar o conversor. Isso é uma operação de partida do conversor, um soft starter que a gente tem que fazer. Porque na prática, se você não fizer isso, você vai queimar a maioria dos conversores. Tá? Vamos simular agora com 48 volts, ver se isso melhora um pouco. Eu faço uma pré-carga e depois ainda tem um procedimento de partida. Porque até você entrar com essa tensão aqui em regime permanente, esse comportamento ainda está alto, a corrente diminuiu, mas ainda está alta. A gente tem alguns procedimentos, como por exemplo, você pega essa razão cíclica e não começa ela direto com 0,56. Você começa com 0 e vai aumentando ela linearmente até atingir o 0,56, onde ela ficar constante. Então, isso é um procedimento de partida. Aqui eu não vou simular, porque eu só estou direto em malha aberta, a simulação aceita qualquer coisa, tá? Só uma observação prática. Ok. Então vamos direto para fazer o que eu estava fazendo. Eu estava colocando 0,4 em direto, já estava bypass no transitório, em direto para regime permanente. Porque não faz sentido para mim mesmo ter... foi direto, agora a simulação, se você olhar para a simulação, ela aparece só de 0,4 a 0,5. Aqui eu posso dar zoom, ver como é que estão as formas de onda, de corrente ou de tensão, a saída. A tensão está muito boa, exageradamente boa. Tão boa que o ripple é tão pequeno que esse capacitor está enorme. Não é preciso um capacitor tão grande, ainda mais 1000 micro. Vou colocar um de 10 micro aqui. Provavelmente dá. Porque imagina que eu quero um ripple aqui de 5%. Então o que é 5% de 110? Daria 5,5 de pico a pico. Acho que é de pico a pico mesmo.
Isso, de pico a pico. Então, eu tenho que encontrar um valor que de pico a pico dê em torno de 5,5. Aqui está dando 3,95. Então, está menor que 5% ainda. Eu posso até diminuir mais o capacitor, que ele ainda vai estar dando 5% que eu estipulei. Mas vou deixar aí 10 por enquanto, tá bom. Agora, esse indutor aqui, ó, como ele está em modo descontínuo, esse conversor, eu quero mudar ele para operar agora em modo contínuo. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a indutância. Então, em vez de usar o 0,2, eu vou usar 2. Vou aumentar em 10 vezes a indutância. Aqui eu não vou ver o transitório, né? Depois eu coloco o transitório de volta. Vamos ver aqui a tensão. A tensão, o valor médio, desculpa, da tensão, está dando 110, 109,98 a 110. E o valor de pico a pico, $2,78 pico a pico. Inclusive até diminuiu ainda o Ripple. Eu posso inclusive colocar menor ainda esse capacitor, colocar 5 micro aqui. E aqui, vamos ver a corrente no boost. Ó, a corrente, o valor médio dela está dando 2,28 e o valor de pico a pico 0,6. Aqui é 0 para... Ele tá com um ripplezinho bem pequeno. Então, como o valor é 2,28, 0,6 por 2,28 dá aqui, 25% mais ou menos, um pouco menos de 25%. É normal colocar de 20% a 30% no Ripple aqui no indutor. Isso não é problema não. Acho que esses valores ficaram legais, ficaram bons. Ah, deixa eu ver o valor aqui da tensão. Quanto que tá o Ripplezinho dela? 5,53, que é os 5%. 110. Esse conversor aqui, ele está operando com 1 ampere na saída, porque é 110 volts dividido por 110 ohms. Então 1 ampere, potência 110 watts. Eu vou aumentar, eu vou reduzir essa carga aqui por 1/3. Ou seja, essa corrente deve aumentar em 3 vezes. Deixa eu colocar um flagzinho aqui. E consequentemente a potência também. Ao fazer isso, o ripple de tensão tem que aumentar. Aí o capacitor já não está mais adequado para essa situação. Ó, triplicou provavelmente o ripple de corrente. De tensão, desculpa. Agora ele deve estar 3 vezes mais, estava 5,5, ele tem que estar lá 16,5. 16,5. A corrente também deve triplicar lá no indutor de boost. E aí é interessante porque o ripple de corrente, ele independe da carga. Esse ripple aqui, ele depende da frequência de chaveamento e da indutância. Então, ele continua sendo o mesmo valor que estava dando 0,6 lá, 0,65. Só que como a corrente triplicou, o percentual dele diminuiu comparado com o valor da corrente agora na carga, no indutor de boost. Então, na verdade, eu posso até diminuir a indutância para manter a mesma percentual. Não precisa ser tão grande essa indutância. Eu posso diminuir ela, eu posso diminuir por 1/3. Vou colocar aqui 0,66 mili. E aqui eu vou aumentar em 3 vezes. Maior carga, o ripple de corrente pode aumentar. De tensão tem que diminuir. Então aqui provavelmente tem que ter caído lá para os 5,5. 5,5. O de corrente aumentou. Era 0,6. Tem que ter ido para 1,8 agora. Não, quase 2. Até aumentou mais ainda do que eu esperava. Pode até aumentar um pouquinho essa indutância. Mas enfim, é isso aí. Vamos observar a PWM. Olha lá, a modulação PWM usada.
de 0 a 1. De 0 aqui a 1. E ela, vamos ver. Ó, vou medir o período. 50, 5 vezes 10 é menos 5. 50 vezes 10 a sexta, 50 micro. E o período on, 2,79. Isso aqui dá 5,6 mais ou menos. Olha lá, 5,6, 0,56, tá vendo? Se eu dividir esse valor 2,79 por 5, vai dar o 0,56. A razão cíclica aqui está correta, como projetado, tá? Por último, vamos fazer uma simulação só para ver o transitório aqui do sistema. Tá, simulamos, vamos ver aqui corrente, tensão de saída, né, primeiro. Tensão de saída, overshootzinho, sistema de segunda ordem. Subamortecido. Porque a segunda ordem é o indutor, capacitor, dois elementos armazenadores de energia, são dois polos. Então a função de transferência do sistema da razão cíclica com relação à tensão de saída vai dar sistema de segunda ordem. Aqui, ó, se dá pra ver, ele estava em 48, ele deu uma caída e depois ele subiu. Ele tem um 0 sempre plano direito. Depois quem for ver controle vai ver isso. Boost. A corrente se comportou bem melhor aqui do que no começo das primeiras simulações que a gente tinha feito. Deixa eu zerar essa tensão aqui para ver. É um pico maior, mas está menor já. Provavelmente foi porque quando a gente mudou esses parâmetros aqui e diminuímos a resistência de carga, se amorteceu mais o sistema. Com a resistência de 110 ohms, ele estava muito subamortecido, ele estava dando um pico muito grande. Ao diminuir a resistência aqui, eu aumentei o amortecimento do sistema, os polos ficaram mais próximos do eixo real e ele teve um overshoot menor. Ou seja, se ligar esse cara com carga, é muito melhor do que sem carga. Ok? É isso aí. O que a gente podia falar do boost de basicão era isso.